Boa noite. Então nós vamos começar lendo a palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 44. Uma palavra de fortalecimento. Queremos também hoje registrar a ausência de muitas pessoas que são preciosas para nós. Dentre elas queremos fazer menção a Thaisa, que deve estar hoje lá nos recantos de Ji-Paraná. Vamos abrir então. Você pode abrir a porta lá? Já. Glória a Deus, já abriram já. Isaías 44, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus poderoso, tu és verdadeiramente a nossa rocha, e temos caminhado segundo a tua palavra, firmado os nossos pés no teu caminho. Nós somos o povo do caminho e queremos pedir que esta seja uma noite de louvor, em que o nosso coração se alegre na tua presença. Pedimos, meu Pai, que tu possas abençoar a todos aqueles que não puderam estar nesta noite conosco aqui neste lugar. Abençoa e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos, se você puder ficar de pé. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus então, bem animado, bem forte. Amém? Porque Ele é digno de todo louvor. Vamos lá. Eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste amor, Jesus é tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus é tudo para mim. Pensa no Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em lugar de amor. Agora que quero pensar, tudo é diferente.
não me deixe ir. Eu quero estar em seus braços de amor. Agora me dá tempestade. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais mesmo. Na verdade, eu quero estar para sempre. Agora me dá tempestade. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais mesmo. Minha vida mudou para sempre. Glória a Deus, amém? Louvado, Senhor. Que bom, Senhor. Vamos declarar então que nada é impossível do nosso Deus, o Senhor Jesus. Cala assim, ó. Tu és Deus do impossível, quem fortalece meu ser, tudo posso em ti. Nada é impossível em ti, olhos enxergam, correntes se quebram, pela fé que tenho em ti. Nada é impossível.
Oh, Senhor Jesus, feche seus olhos, igreja, para a gente continuar louvando a Deus agora. Oh, meu Pai querido, obrigado por essa noite, Jesus. Porque apesar de todas as dificuldades, todo empecilho, nós estamos aqui, Deus, porque nós cremos que este é o melhor lugar do mundo, Jesus. Faz em nós, então, a Tua morada, a Tua casa, Deus. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Cara, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias e glórias. Vai declarando isso, digno. Digno é o Senhor, digno, Pai. Todo louvor, traz ao Senhor, suba ao céu, Senhor. Digno é o Senhor, de glórias e glórias. Glórias e glórias.
Pai. Que o Senhor possa deixar o Teu reino vir sobre os nossos corações, Pai, e nos encher da Tua graça, da Tua misericórdia, para que nós possamos ser cheios do Teu amor, Pai, resplandecer o Teu amor ao mundo, Jesus. Que o mundo possa conhecer que é somente através de Ti que existe caminho para a salvação, Jesus. É somente através do Teu nome, Pai. Oh, Deus amado. Perdoa os nossos corações, Pai, por às vezes querer seguir os nossos próprios passos, Jesus. Nos livra de nós mesmos, Senhor Jesus. Nós queremos ser cheios de Ti, Pai. Nós queremos ser cheios de Ti. Porque sem a Tua presença nada tem sentido, Jesus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui está. Que este culto, este momento seja para louvar o Teu nome, para agradecer ao Teu nome, Jesus. E nada há de tomar o Teu lugar, Deus, porque o trono do nosso coração é Teu. E nada nesse mundo pode te comparar ao que Tu és, Jesus. Porque Tu és Deus e basta. Tu és Deus e basta, Jesus. Oh, Senhor amado Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Continua nos guardando. Continue falando no meio do Teu povo, Jesus. Amém, Deus. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode se assentar um pouquinho. Irmãos, nós vivemos um tempo de grande individualismo. Há uma força enorme que impulsiona todas as coisas a se voltarem para a gente mesmo, né? E cada vez mais você é convidado a ficar em casa. Você já não vai mais ao banco porque você já resolve tudo pela internet. Você também não vai mais comprar CD porque você resolve tudo também pela internet. Você compra livro, CD e tudo mais pela internet. Música é difícil, né? Em geral as pessoas até baixam sem ir. Mas em geral as pessoas estão envolvidas com o seu mundinho, né? Tudo ali ao redor delas. Elas resolvem todas as coisas. Já há até uma propaganda aí de que há uma página na internet que você pode comprar no supermercado. Você compra lá a melancia, a carne, a lata de ervilha, faz aquela sua compra, depois eles entregam. E você vai ficando cada vez mais em casa. Cada vez mais a mídia vai substituindo o contato entre as pessoas, e nós nos tornamos também egoístas, no sentido de que todas as coisas circulam ao nosso redor, né? E eu estava hoje, chegamos aqui um pouquinho mais cedo, e eu estava refletindo sobre essas questões, até porque nós vivemos um tempo de grande sede de Deus, né? Então eu não sei se você já ouviu falar sobre esse projeto. Eu já ouvi há um certo tempo, Projeto Pérola. Quem já ouviu falar? Projeto Pérola. Vocês já ouviram falar do Projeto Pérola? Mariana já ouviu? Ninguém. Esse projeto é de 1965, né? Estamos aqui mais novos. Vou perguntar para você. Você já ouviu falar sobre o irmão André? Irmão André? Não, né? Então, eu preciso relembrar isso. O projeto Pérola foi um projeto desenvolvido por ele. Em 1965, ele assentou no seu coração em entrar na China, então um país extremamente fechado ao Evangelho. Então, hermético. E ele decidiu isso, e no seu coração ele criou um projeto chamado Projeto Pérola, que era levar para a China 1 milhão de Bíblias, né? 1 milhão de Bíblias. Então, depois de um tempo, né, já de dificuldades, ele tem um livrinho chamado O Contrabandista de Deus, né? Todo mundo agora começa a refrescar a memória, né? Se você ainda não leu, procure ler ou reler, porque é uma história maravilhosa, que é o início do Evangelho
entrando na China de Mao. Mao Tse-tung foi um grande criminoso que a história há de registrar, já registrou. Milhões morreram de fome nos idos de 50 para frente, 40 para frente. Então a gente precisa compreender a importância que foi a Bíblia entrando na China. Hoje, a China é considerada a maior igreja evangélica do mundo. Então, e ela é uma igreja hoje que se sustenta de certa maneira de forma mais liberal, mais aberta, porque você já tem esse acesso. Mas naquela época não se tinha. Então ele tentava entrar lá fazendo contrabando de Bíblias, né? E esse contrabando, irmãos, o que ele resolveu? Ele resolveu arranjar pessoas aqui que pudessem levar essas Bíblias em malas para lá. Estou resumindo uma coisa que demorou anos, né? Mas vamos chegar a essa... E as pessoas se predispuseram a ajudar, muitas pessoas, porque para chegar a esse ponto, eles tiveram que encher malas e a pessoa levava só a mala para lá. Cada mala pesava cerca de 42 quilos. Né? Então, você chegava na rodoviária e falava, você pode pegar para mim essa mala e levar ali para mim um pouquinho? Hoje, quando você fala sobre a China, você já fala de uma China que tem um povo cristão já quase consolidado, de tal maneira que Bíblias são impressas lá. Você já pode, sim, em algumas regiões ir lá pregar o Evangelho, você já pode estabelecer frentes ali. Tem uma igreja evangélica oficial, que age de acordo com o governo, mas tem a igreja evangélica que segue os seus caminhos de acordo com a provisão de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na verdade nós temos a alegria de participar de um trabalho missionário da Associação Portas Abertas, que foi exatamente a responsável por esse trabalho depois de consolidado por esse irmão André. Então a nossa igreja entra com uma parcela muito bacana com relação e nós recebemos as revistas que estão ali no balcãozinho, se você quiser levar para casa para ler, e não é só sobre a China, mas é de todos os países onde o cristianismo ainda é perseguido. A igreja perseguida, ela precisa ser conhecida por nós, para que a gente possa perceber o quanto nós estamos bem, porque hoje nós desfrutamos do privilégio de ir e vir com liberdade, mas nesses lugares você não tem isso. Nós precisamos ter uma igreja evangélica consolidada socialmente, uma igreja evangélica contextualizada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vive uma igreja evangélica voltada para o júbilo, para o oba-oba. E o avivamento, quando ele não se transforma em evangelismo, ele é, na verdade, histerismo coletivo. Por quê? Porque ele não responde por mudanças na vida da comunidade, né? Então a gente precisa orar muito para que Deus levante missionários, para que Deus encoraje a igreja cristã nacional, para que ela possa ser confrontada com essa necessidade, para que ela invista menos em si mesma e mais naqueles projetos que são necessários, essenciais, né? Enfim, nós vamos orar, então nós vamos fazer a nossa oferta e vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de nós podermos hoje estarmos numa igreja que participa, um pequenininho, um grão, mas com alguma coisa nessa construção missionária, né? Então a gente se alegra com isso. Cada vez que nós contribuímos, nós estamos participando da visão de Deus, não a visão de Deus apenas na minha vida, mas na vida de todo o povo de Deus, né? Que numa sociedade capitalista, individualista, cada um vai cuidando de si mesmo, né? Cada um vai cuidando, vai ficando em casa, vai se preocupando com a sua própria vida, e pouco a pouco a gente se dispersa e não percebe
que há um mundo lá fora, há coisas que precisam ser feitas, né? Precisam ser feitas. Amém? Nós vamos cantar um hino. Pode ser? Quero aproveitar esse instante e falar que nós nos alegramos. A Ana está ali, né? Saudade dela. Dizer que muitos irmãos, a Bruna está lá em Itaperuna, tem esse privilégio, né? Muitos irmãos estão viajando. Glória a Deus, vamos voltar. Amém. Se puder ficar de pé mais uma vez, fica de pé para te louvar o Senhor Jesus. Senhor, Tu és Pai provedor de todas as nossas necessidades e temos caminhado aqui
debaixo da tua mão protetora, e nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Te agradecer porque temos estado sob a tua proteção e temos um coração cheio de contentamento, meu Pai. Pedimos agora que o Senhor abençoe essas ofertas, que essas ofertas possam, Senhor, serem utilizadas na tua obra, meu Pai, contribuir, ainda que de forma pequena. Oramos também pelos missionários, meu Pai, pessoas que foram destacadas para levar o teu evangelho a lugares longínquos, meu Pai, lugares ainda não alcançados. Pai, nós estamos num lugar tão bom, tão confortável, mas nós não nos esquecemos de orar, meu Pai, por aqueles que padecem perseguições pelo nome de Jesus, pessoas que estão em países contrários à tua palavra, meu Pai. Eu peço, Senhor, que esta igreja possa trazer sempre a marca da igreja sofredora no seu corpo, meu Pai, sabendo identificar, meu Pai, na dor do outro, um chamado teu para colaborar. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa, Senhor, o nosso caminho, abençoa o povo que aqui se reúne, meu Pai, porque nós estamos dispostos, meu Pai, a trabalhar na tua obra, Senhor, para a libertação das pessoas, meu Pai, e a tua verdade é que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É bom demais estarmos novamente aqui. Semana passada nós tivemos um substituto bem à altura, eu ouvi a pregação, maravilhoso, amém? Nós estávamos lá em Itaperuna ministrando na igreja metodista e sentimos muita saudade deste lugar, e hoje Deus nos dá a alegria de estarmos reunidos aqui. Logo que eu estava aqui, me chegou uma menina tão graciosa ali, né? Aí a primeira coisa que eu pensei, falei assim, é alguém de Niterói. Aí ela chegou e falou, eu sou amiga do Lucas. Eu falei, é aqui da faculdade? Não, lá de Itaperuna. Eu falei, Deus mandou outra pessoa de Itaperuna para cá, né? Deus está tentando alcançar Itaperuna de qualquer maneira, né? Glória a Deus. Irmãos, dia 31 agora, último, foi comemorado o dia da Reforma Protestante, amém? Todo mundo sabia disso, né? Mas é um assunto pouco comentado, ou pelo menos no dia a dia da igreja isso não é muito relevante. Eu me lembro de poucas vezes ouvido na igreja referência a esse dia, né? E estou de coração aberto confessando que também pouco me preocupava com ele, mas com esse chamado lá da igreja metodista, para que eu pudesse ministrar falando sobre a reforma protestante, isso me chamou a atenção, e nós resolvemos também a mesma ministração que fizemos lá, trazer para cá, porque eu acho que isso precisa ser registrado, e é preciso ser lembrado, e é preciso ser colocado como confronto à igreja evangélica atual, amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10, versículo 32, verifica aí do seu lado depois se algum irmão está com dificuldade, né? Verifica, olha no índice. A melhor coisa, irmãos, nós temos alguns preconceitos com relação ao índice, e eu vejo com naturalidade. Eu vou lá no índice da Bíblia, vejo onde está o evangélico, ele tem assim uma maneira assim de falar, poxa, fulano vai direto lá. Não, eu não vou direto, eu vou no índice, vejo o índice e consulto, porque as pessoas precisam descobrir que não é porque acha direto que vai fazer alguma coisa diferente. Hebreus capítulo 10, versículo 32. O tema da mensagem dessa noite é os 5 pilares da reforma. Você pode repetir comigo? Os 5 pilares da reforma. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra dessa noite, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos,
ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esta celebração, sobretudo este momento da palavra, para que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo nos ensinando, nos educando, nos encaminhando cada vez mais próximos da Tua vontade. Por isso eu peço, Espírito Santo, cerca este lugar para que nenhum espírito contrário, nenhum espírito de distração possa nos roubar essa preciosa palavra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, a primeira referência que eu quero fazer aqui, com relação ao tema da noite, os 5 pilares da reforma, é que é uma recomendação para que nós possamos sempre voltar os nossos olhos para trás, lembrar sempre daquilo que aconteceu antes. Então, quem escreve aos Hebreus, possivelmente Paulo escreve aos Hebreus dizendo exatamente isso: lembrai-vos dos dias anteriores, daquelas coisas que aconteceram na comunidade. E isso precisa sempre ser trazido ao nosso coração, porque muitas vezes nós nos esquecemos do passado, e é muito fácil esquecer do passado. Às vezes a gente se esquece do primeiro amor de Deus, nós nos esquecemos de um período em que nós não questionávamos, mas nós simplesmente provávamos do amor de Deus. E isso é muito importante para nós, lembrar sempre que Deus está presente aqui, como esteve sempre presente em nossa vida. Amém? E aí ele fala algo que me chama a atenção para a palavra de Jeremias. Jeremias 6,16, há um versículo dizendo assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então Jeremias já estava trazendo uma palavra de repreensão. Olha, ponha-se na margem do caminho e pergunte pelas veredas antigas, para que você possa compreender se ela está exatamente nos mesmos passos que vocês estão dando. O que Paulo está falando para os hebreus é a mesma coisa. Lembra do tempo passado, para que você possa verdadeiramente visitar, redescobrir, né, os tesouros escondidos da palavra do Senhor. Já falei muitas vezes aqui que eu não sou de berço evangélico, não sou. Invejo de certa maneira, essa inveja santa, aquelas pessoas que são evangélicos de berço, né? Eu não sei, aqui eu diria que o Abraão Priscila, não é isso? Rafael, quem é de berço aqui, evangélico de berço, desde de novinho aí? É uma turma boa aqui, né? Desde cedo, como é bom isso, né? Perseveraram, estão até hoje aí com essa marca. Eu não sou, eu não tenho isso. Eu, pelo contrário, eu passava antigamente nos muros da minha cidade de nascimento, Mimoso do Sul. Isso, ninguém ri, né? Ninguém ri, é isso aí é perfeito. E tinha lá pintado
Só Jesus salva. Você já leu isso em algum lugar? Em muro? Já leu em muro? Todo mundo. Né? Todo mundo. Não tinha facilidade que você tem hoje. Hoje você tem facilidades demais na internet, gravação, jornal. Era pouco. O que tinha era muro. Pegava lá, o camarada saía da igreja, devia pegar um balde cheio daquela tinta, né? Pastor, vou fazer meu trabalho, né? Ia pintar o muro. Só Jesus salva. Já falei para vocês que lá em Mimoso do Sul, perto da cidade, tinha umas pedreiras enormes, né? E quando a gente ia lá visitar minha avó, eu ficava impressionado, porque no alto da pedreira, mas muito alto, estava lá, só Jesus salva. Eu hoje penso assim, meu Deus, né? A não ser alguém com um porte atlético, mas aquele evangélico, o protestante, que antigamente se falava também evangélico, era assim, ciclano é protestante, não é isso? Falava, fulano é protestante. Alguém subiu naquela pedreira para escrever uma das maiores verdades do evangelho: só Jesus salva. E a gente passava e via aquilo lá. Também tinha um biombo nas portas das igrejas, que eu nunca compreendi aquele biombo, né? Colocava aquilo ali e você não conseguia ver lá dentro, mas tinha uma mensagem na porta dizendo: entrada franca. E a gente ficava curioso com aquilo, né? Entrada franca, mas se é bom entrar, porque estão escondendo, né? Tem algum mistério ali, né? Então era essa igreja evangélica que eu conhecia, embora estivesse do lado de fora dela. Eu não sabia o que estava lá dentro, né? E Jesus me levou lá para dentro. Quem me levou lá para dentro verdadeiramente foi Jesus. E eu aprendi com Jesus esses princípios que são básicos na minha vida. E esses princípios vieram para a minha vida em confronto a tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? Eu lembro quando a gente ia dormir, a gente falava uma enormidade, o nome de santo, até dormir, né? Achando que eu pudesse ganhar alguma coisa porque eu estava usando o nome do santo. Depois, através da Bíblia, eu fui me aproximando de Deus, percebendo cada vez mais que Deus estava perto. Deus está muito longe das teorias das pessoas. As pessoas vão fazendo um Deus mecânico, manipulável, né? Elas vão criando isso, né? Um Deus pouco inteligente, um Deus que a gente supõe até que seja um pouquinho surdo, porque as pessoas fazem coisas e falam coisas que esse próprio Deus abomina, né? Mas enfim, dentro dessa palavra aos Hebreus, eu comecei a refletir sobre essa igreja. E aqui está dizendo o seguinte: olha, lembra do tempo passado, quando vocês sustentaram a boa batalha, a perseguição. Aquele biombo servia porque as pessoas passavam do lado de fora e tampavam coisas lá dentro. Então eu lendo a história, eu fui percebendo como é importante você entender os processos da sociedade, para você ver o que nós estamos vivendo hoje, compreender o que é que está acontecendo hoje. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, que a minha fala hoje é um chamado a lembrar desse passado. Há um passado onde as pessoas, elas estavam preocupadas exatamente em anunciar aquilo que era mais essencial ao Evangelho, que é a salvação apenas por Jesus. E o principal anúncio era a salvação. Ninguém estava preocupado com outra coisa senão com a salvação. Então era muito importante você falar para a pessoa: olha, suporta, e Paulo está falando isso aqui, suporta as dificuldades da forma como você já suportou, para que você possa perseverar, né? Você já foi colocado em espetáculo. Olha o que ele fala:
ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quer dizer, não só vocês sofreram, mas vocês participaram do sofrimento de muitas pessoas que foram expostas a ridículo. E aí eu estou falando isso para que você possa compreender por que nós fizemos referência aqui no momento da oferta à igreja sofredora. Porque nós estamos participando do mesmo sofrimento do corpo de Cristo. E nós estamos sofrendo também, nós como cristãos, como evangélicos, estamos padecendo muitas perseguições, muitas críticas, muitos envolvimentos cada vez mais, né, com as questões ligadas ao que se tornou essa igreja evangélica, essa igreja midiática, né, que está constantemente na mídia. Isso não só agride o corpo de Cristo, mas também nos confronta com a nossa própria personalidade, né? E aí ele diz até com relação: como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Vocês perderam por causa do Evangelho. Olha o que a palavra está falando. Vocês perderam por causa do Evangelho. E eu, quando leio essa palavra, eu começo a perceber que há uma distância entre aquilo que se está dizendo aqui na palavra e aquilo que a gente está vivenciando em termos de igreja. Porque o Deus vivo, Ele está nos provando para que nós possamos perseverar, sabendo exatamente que nós vamos ter um grande galardão, que é a salvação, que aí fora as pessoas não vão compreender. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode compreender aquilo que lhe é superior, se não for dado de cima condição de entender isso. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Deus é superior a tudo que você possa imaginar. Então não há nada na sua cabeça, não há nada na minha, não há nada nos compêndios das faculdades que possa dizer quem é Deus, e nem mostrar manifestamente aquilo que Deus é, porque nada pode conter aquilo que é o incontível. Amém? Então eu estou falando aqui, e Paulo está me dizendo o seguinte: olha, ainda um pouco e você vai estar de posse da sua maior bênção. Qual é a maior bênção do cristão? É ele assumir uma condição superior à que ele vive hoje. Você vive hoje uma contingência, irmãos, de decadência. Não adianta você fugir disso. Condição de decadência. Não adianta eu te prometer mundos e fundos, porque na verdade a tendência nossa é pouco a pouco é ir envelhecendo. Agora, as coisas espirituais, elas perduram, porque na verdade elas vivem numa dimensão diferente da nossa. E o nosso desejo é cada vez estarmos abertos a essa dimensão. Cada vez me aproximar mais de Deus, cada vez me alimentar mais da palavra de Deus, cada vez estudar mais a palavra de Deus, cada vez provar da presença de Deus junto a mim. Isso vai me transformando, vai fazendo com que eu tenha uma abertura espiritual muito maior do que eu tenho hoje. O que a psicologia chama de inconsciente, eu chamo de espírito humano. Há muito tempo, quando você lê o livro em Tessalonicenses, Paulo está falando isso, olha, que a palavra ela é eficaz para discernir corpo, alma e espírito. Então ela é eficaz para falar ao seu coração, como também a falar ao seu espírito. E esse alimento é que vai trazer para você entendimento. Você só pode discernir o que é espiritual pelo espiritual. Então nós estamos vivendo. Por que eu estou falando disso tudo? Porque nós estamos falando de um tempo em que a igreja evangélica está deixando de alimentar o espírito para alimentar o corpo. Então, por mais que você se esforce, nós vivemos uma dimensão de decadência, né? Cada vez mais o seu corpo vai deixando de ter a capacidade que havia, né? Eu estou com 53 anos, então já não tenho a mesma disponibilidade de forças físicas que eu tinha um tempo atrás, né? Se você fizer uma proposta, vamos subir no seu, eu falo,
vai, porque eu não vou dar conta disso, né? Não vou, né? E não adianta eu projetar coisas que eu não tenho capacidade de alcançar, né? Então, porque nós vivemos, pouco a pouco, a essa perda, né, de vigor físico, mas o espírito, ele tem dia a dia se renovado, amém? Então eu falo para essa igreja evangélica, uma igreja evangélica que está buscando as coisas espirituais porque acredita que elas são essenciais, amém? Se você olhar, eu não preciso ir muito longe para que você possa constatar que a heresia, ela não vem de fora, a heresia ela nasce de dentro, senão não seria heresia. Quem está lá fora pode falar o que quiser, não vai ser heresia, a heresia vem de dentro. Então, dentro do próprio meio evangélico, é que você vai encontrar, na verdade, essa visão que se costumou chamar hoje de teologia da prosperidade, né, em que a pessoa ouve apenas que Deus pode retribuir, que Deus pode dar à medida que você oferecer para Ele, né? Então, você acaba vendo na mídia essas coisas alcançando o meio evangélico, e a gente precisa ter muita força, pedir muito vigor a Deus, que é na verdade o que é dito aqui no versículo 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós precisamos perseverar diante desse mar de engano, né? Teologia da prosperidade, que há um tempo atrás se chamava de teologia retributiva, quer dizer, é o pensamento de que eu dou para Deus e Deus me dá, o pensamento de que a igreja vai trazer prosperidade para a vida das pessoas. E irmão, vou falar com sinceridade para você, eu não sou contrário a que as pessoas se tornem ricas, não, riqueza não é pecado em si, não. Abraão era um homem rico, era um homem rico. O problema é quando você enriquece pela palavra, você enriquece usando os meios da graça, e aí se torna um problema. E aí, quando isso surge dentro da igreja evangélica, eu começo a me lembrar daquelas pessoas anônimas que subiam as montanhas para pintar só Jesus salva, as pessoas que pintavam os muros só Jesus salva, as pessoas que iam com sanfona lá para a praça para tocar e para dizer que só Jesus salva, né? Eu me lembro também que dentro da igreja a gente fazia projetos de evangelismo na praça, e a própria igreja se estabelecia, cada um, quem era o Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor se prepara porque domingo vai ter evangelismo em tal lugar. Aí as pessoas ensaiavam, treinavam, preparavam as coisas que eram desenvolvidas pelos próprios membros da igreja. Os irmãos do Ministério de Intercessão, o Ministério de Ação Social vai agir. Todas as igrejas têm ministérios que vão atuando para que a igreja possa organicamente chegar até o mundo e anunciar. Hoje as pessoas fazem diferente. As pessoas, elas repassam isso. Então eu pego e contrato um cantor, e aí junto uma multidão enorme, que não é exatamente igreja na rua, né? É multidão enorme na rua, né? Então eu deixo de ter a visão de Deus da igreja, a igreja como um organismo simples, claro, simples, mas eficaz, porque o que prende as pessoas na igreja não é a voz do cantor, o que prende as pessoas na igreja é o coração do cantor, né? Desculpa falar isso para você, mas quem assistiu, eu costumo no finalzinho da noite assistir o programa do jogo, e irmãos, aquele rapaz, o Thales Roberto, ele deve ter um problema a menos na cabeça, porque não é possível, o rapaz, Deus deu a ele a oportunidade de ir no Jô Soares para ele falar que ele tem a mania de morder uma tampinha de água mineral. Isso é coisa de retardado, não é coisa de cristão. Ele ficou lá e as pessoas rindo. Eu falei, gente, alguém, um pastor na vida dessa pessoa, precisa chamar num canto e falar, meu amigo, está fora. Aí eu fiquei feliz, por exemplo, Ana Paula Valadão cantando no... Foi onde mesmo? Altas Horas.
né? Achei boa a presença dela lá, glória a Deus por isso, estou falando contra isso. E o meu problema é com relação a essa igreja financiada, uma igreja midiática, né? Que está na mídia constantemente, uma igreja que rende grandes lucros, e isso me preocupa porque isso vai contaminando o nosso coração e a gente vai perdendo depois a perspectiva daquela igreja onde você via na porta assim, entrada franca. Hoje você talvez não pudesse colocar entrada franca, porque o pastor vai falar assim, trouxe alguma oferta? Né? Eu fui na Internacional da Graça aqui, aí eles estavam fazendo a campanha do Mar Vermelho, do cajado, campanha do cajado, que era um cajado enorme de papel, né? Aí a mulher veio e falou, vou pegar para levar lá para a igreja. Eu trouxe realmente, até lá em casa, eu sempre esqueço de trazer o cajado para cá. Mas só que aquela mulher não queria me dar o cajado, porque na verdade tinha que colocar uma nota de R$1.000 ali para o cajado funcionar. Entendeu? O cajado só funcionava com aquela notinha. Eu falei, mas eu não vou dar aqui agora não. Me dá um cajadinho. Aí eu trouxe, estávamos eu e Jane lá, né? Mas não houve essa possibilidade. E aí me lembrei também agora, me ocorreu, para a gente percebendo a diferença entre o discurso e a Bíblia. E nós estamos falando de reforma e a gente precisa estar afeito à Bíblia. Abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, você vai observar qual era a posição daqueles primeiros crentes, né? Atos capítulo 3, versículo 6. Se localizou aí? Atos capítulo 3, versículo 6. O que a palavra diz? Pedro, olhando para o coxo que estava lá no caminho dele para o templo, Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro. Você consegue francamente imaginar Silas Malafaia falando isso aqui? Consegue? Você consegue, por exemplo, Edir Macedo subindo as escadarias do templo, você consegue imaginar colocar ele aqui? Vamos assim, aquele outro que eu esqueço, Valdomiro, como o Valdomiro com o chapeuzinho, ele subindo para o templo, aí ele para e fala assim, não possuo nem prata nem ouro, e lá do céu o coro de anjos grita, mentira! E coloca assim, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não possuo nem prata nem ouro. Então, o que está acontecendo na igreja evangélica? Já volto a falar para você. A pessoa que é rica, tem muito dinheiro, transbordando, Deus tem projeto até para essas pessoas. Deus quer converter juiz, Deus quer converter dono de empresa. Por quê? Porque através deles, Deus vai chegar a outras pessoas. O problema é quando você é rico por causa de Jesus. E isso é muito forte falar por causa de Jesus, que essa causa de Jesus não é bem uma causa de Jesus, mas tudo bem, né? O troço passa. E aí a gente, quando fala de reforma, irmãos, e aí eu vou entrar no assunto provavelmente. Fala de reforma, eu já mudei. Eu já não tenho mais a reflexão que há algum tempo atrás eu poderia ter, que é entre a igreja evangélica, a cosmovisão evangélica, né, o modo de ver do evangélico e a cosmovisão católica. Esse antagonismo já não existe mais. Por quê? Porque eu já estou trabalhando já com um outro problema. É a cosmovisão do reino de Deus e a cosmovisão evangélica. Percebe a diferença? Eu estou falando de reforma, uma reforma da reforma, a reforma dentro da reforma. Eu estou falando para você que nós somos voz que clama no deserto, na necessidade de você revolucionar o mundo evangélico, porque nós estamos vivendo uma igreja evangélica de grife. As pessoas estão procurando igreja evangélica de grife, até quando dizem que não procuram. Amém? E aí eu preciso estabelecer alguns pontos, né? Que reforma, quando eu falo reforma protestante, eu estou falando que não é exatamente acabar com o que existe, é você mudar o que está velho
para reformar. É como se você olhasse a sua casa e falasse assim: a minha casa é muito boa, mas ela está velha, a porta já não funciona tanto, as pessoas já não conseguem entrar na porta, a janela está rangendo, então eu preciso fazer uma reforma, né? Fazer uma reforma, mudar a porta, mudar a parede, mas a essência tem que permanecer. Os pilares dessa igreja precisam permanecer, porque senão, o que vai acontecer comigo? Eu vou negar o evangelho a que eu propus anunciar, não é? Então, quando eu falo reforma protestante, as pessoas imaginam assim, que é um rompimento. Não era rompimento. Historicamente não foi rompimento. Historicamente foi a tentativa de voltar ao princípio de tudo, voltar ao antigo amor. A proposta era essa. É igual à igreja de Efésios. Quando eu pego a carta aos Efésios, né, que você vai pegar isso em Atos capítulo 2, pega comigo lá, Atos capítulo 2. Eu preciso falar para você que a igreja de a igreja de Éfeso era uma igreja muito próspera e muito invejada. Era uma igreja onde estavam ali grandes conhecedores da palavra. Ela cresceu muito, a igreja que cresceu muito. Então, você tinha uma igreja representativa. Éfeso era uma cidade extremamente conhecida, mas aí é estranho, porque quando a palavra é dirigida para a igreja que está em Éfeso, me chama a atenção algo. Carta à igreja de Éfeso, está localizado aí, amém? Diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui está falando de quem era a igreja de Éfeso. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí vem a estocada. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Presta atenção. Você é uma igreja maravilhosa. Maravilhosa. Coisa linda. Tem muitos aparelhos de sons. O altar, olha que coisa linda esse altar. Gente, que pastor maravilhoso. Gente, olha que coisa, que voz linda, que simpatia, que carisma. Coisas tremendas. Mas aí vem o versículo 4. É a estocada. Mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe para quem que está escrevendo isso? Para uma igreja pobrezinha? Não. Uma igreja que tinha na porta a entrada franca? Não. Está escrevendo para uma igreja grande, com grandes ministros, com grandes autoridades, né? Quando você ouve, por exemplo, um grande cara como Michael Murdock, que já publicou 200 mil livros, ele falar que Jesus falou mais de dinheiro que de amor, eu olho e falo assim: amigo, volta, porque senão um dia você vai ter que falar isso na frente de Jesus, vai ficar feio para você. Aí, mano, ó, falar, tenho 4 aviões, você tem que orar para ser rico. É isso aí, meu, está indo para a televisão. As pessoas estão fazendo oferta, né? O Romildo Soares, né? O Romildo Soares na televisão agora, ele chegou e começou a falar: olha, o melhor é você deixar o desconto em conta, é mais prático, dá menos trabalho para você. Irmão, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Pessoal, você pega e autoriza, aí
Pronto, no fim do mês, na data que você escolher, vai lá e sai aquele desconto. E aí Deus vai dar até um presente para você. Ele fala isso. Aí Jesus vai dar até um presente para você, né? Irmãos, então esse pessoal vai ter que prestar conta, porque a palavra está indo para um lado e eles estão indo para o outro. Mas eu não estou preocupado deles estarem indo, não, porque cada um tem que responder. Agora eu estou preocupado que essas coisas não entrem no nosso coração e que a gente também não se omita, porque o que me preocupa não é o barulho daqueles que fazem heresia, o que me preocupa é o silêncio daqueles que se omitem. Então quando você vê essas pessoas falando e a igreja toda, 2.000, 4.000 pessoas aplaudindo, você começa a perceber que há algo de errado, né? Agora o Lucas veio me falar também numa igreja, o rapaz falou, crescendo em graça. Crescendo em graça, né? Isso é muita graça, irmãos. Para crescer em graça tem que pagar muito dinheiro, né? E o 666, né? O pastor fala que ele é Jesus homem, né? Então você vê, a gente está agora no programa agora, o Silas Malafaia estava já prevenindo que vão levantar uma denúncia contra mim, mas isso é perseguição, porque ano que vem tem eleição. Eu não vi em nenhuma parte da Bíblia nenhum discípulo de Jesus, nenhum evangelista falando o seguinte: estão levantando isso porque ano que vem tem eleição. Não, porque as pessoas aqui da palavra estão preocupadas com o reino de Deus. Porque eu fui chamado para pregar salvação, não é salvar a pátria, é salvar as pessoas, né? Jesus veio salvar as pessoas, né? Eu não tenho solução para o Brasil, né? A solução do Brasil está na mão da Dilma. Está na mão da Dilma, estou perdido então, né? Então, irmãos, os 5 pilares, nós vamos rapidamente, 5 pilares da reforma, que eu preciso voltar a ver dentro da igreja evangélica, né? Só a fé, justificados pela fé. Mas, irmãos, essa fé não é essa fé que estão pregando aí. Eu preciso ter muito cuidado. Pega, por favor, na sua Bíblia, em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo de 20 a 26, porque de repente eles vão deturpando a palavra de Deus, e aquilo que Deus não falou, acabam divulgando, como se Deus tivesse dito. Aí a pessoa fala assim: se você colocar R$1.000 nesse envelope, você tem que ter fé, põe R$1.000, que Deus vai te abençoar, até daqui a 6 meses você vai ver o que você vai receber. E se não receber, você pode vir aqui que eu devolvo o seu dinheiro. Na verdade, eu via muito isso, o Silvio Santos falar isso com o baú da felicidade. Não sei quem é mais antigo sabe disso. Você paga o baú, depois no final, se não foi sorteado, você tira o seu, né, a sua oferta em prêmio, não é isso? Continua sendo assim, né? Consórcio assim também, né? Vai na loja dele e compra com baú, compra alguma coisa. Aí o cara faz assim também. Pode dar essa oferta? Vou dar. Pega aí. Mas pastor, não tenho. Meu filho, preenche um cheque aí. Depois você... Em Romanos capítulo 3, versículo 20, amado. Vai. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, não é pelo que você faz, é pelo que Deus fez. Então, a justificação é pela fé. Você tem fé em Jesus, e essa fé produz, você sabe por quê? A fé não significa que eu vou orar e a pessoa vai ser curada. A fé significa que eu vou orar
e o que há de melhor Deus há de fazer. Amém? Isso é fé. A fé que põe em Deus a nossa confiança. Não é essa fé que diz que eu vou colocar um dinheiro no envelope e aí eu oferto o que eu não tenho e que Deus vai me dar depois. Você sabe porque isso é chantagem emocional com quem na verdade está vivendo um estado de necessidade que o direito prevê. A pessoa, quando está num estado de necessidade, ele é oprimido, porque a pessoa fica fazendo uma pressão. Tem fé, aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho esse dinheiro. Olha, se você está questionando isso, é porque você não tem fé em Jesus. Tem fé, põe lá o seu mil. Irmãos, eu fui numa igreja semana passada que o pastor falou assim: quem tem causa na justiça, levanta a mão. Foi tanta gente levantando a mão que eu falei: eu vou sair daqui, porque o dia que descobrir que eu trabalho na justiça, eles vão querer me linchar aqui dentro. Entendeu? Não é. Quer dizer, somente pela fé. A fé diz o seguinte: Jesus já me deu tudo que eu precisava. Essa é a minha fé. Pela fé. Eu não preciso ser santo no sentido de perfeição. Eu preciso ser separado no sentido de santidade para o Senhor. Eu sou santo porque separado pelo Senhor. Amém? A palavra santo quer dizer isso, separado para o Senhor. A fé que me distingue, a fé que me faz ser algo, ou melhor, perdão, alguém especial para Deus, é a minha fé, a certeza de que tudo que acontecer comigo está debaixo da providência de Deus. Então, irmãos, se eu passar no concurso ou não passar no concurso, seja glorificado o nome do Senhor Jesus. Se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, se eu estou com emprego, se eu não estou, em tudo seja dado graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor no meio do frio não vai me dar um cobertor curto demais. O Senhor ama você. Agostinho fala uma coisa e eu quero repetir isso: não há nada que você possa fazer para aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Então, confia em Deus. Isso é fé. Você olhar e profetizar sobre a sua vida, sabendo que Deus não vai deixar você passar por situações que você não possa suportar. Segundo, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Não pode ir nas águas de outras pessoas. Tem um pregador cuja filha é cantora, e não me veio o nome, porque senão eu falaria. Ele foi pregar aqui numa igreja, e a história do livro dele, Triunfo Eterno da Igreja, é uma sigla, TEI, diz que ele chegou no céu e Deus estava passando um pito em Jesus, falando assim: não pode, não quero saber mais, não deu certo a sua igreja, Jesus. E que ele levantou a mão e falou assim: Deus, envia-me a mim. Aí Deus falou para ele assim: Otoniel, Odiel, sei lá o nome dele, você vai sofrer. Ele falou assim: eu vou. Aí deram para ele o livro de Elias, e ele comeu o livro de Elias e veio. Irmãos, a palavra é essa. Essa é a palavra. Palavra que me ensina, que me educa. Mateus 22, 29, a palavra do Senhor diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Erramos porque nós não entendemos a palavra. Terceiro, somente Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o enviado. Ele trouxe salvação para a gente, né? Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, só tem Jesus. Não adianta eu procurar outras coisas, porque a minha fé tem que estar firmada em Jesus. Jesus falava assim: olha, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vinde a mim vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não recebestes porque ainda não pedistes ao Pai em meu nome. Então, o nome de Jesus é que tem poder,
não há outro. Até porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vindo agora de um dia que para algumas pessoas a gente respeita, é dia de tristeza, mas tem que ter entendimento com relação à morte também. Para Deus toda a história é concomitante. Nós estamos diante de uma futura professora de história aqui, né? E a gente vai entendendo que o conceito que eu tenho de história não pode ser aplicado ao conceito de Deus. Por quê? Porque Deus não vive sincronia nem diacronia. Deus vive a plenitude de todas as coisas no mesmo tempo. Então não existe. Olha, Abraão vive o tempo que se chama agora junto de Deus. Como é que eu vou entender esse negócio? Como é que eu vou supor que eu vou pedir para um santo que vai pedir para Deus? Não pode. Eu tenho que ter entendimento dessas coisas. Não é o homem que traz para mim palavra de libertação. A palavra, ela vem através do próprio Jesus. Ou Jesus estava mentindo, ou eu estou deturpando a palavra de Jesus. Aí você vai escolher. Jesus, vinde a mim, tudo que pedides ao Pai em meu nome. Então é no nome de Jesus. Então eu aprendo que a palavra me diz, peça a Jesus, até porque Deus está em todos os lugares. Você crê que Jesus está aqui? Diga amém. Amém. Ele está aqui. Então você não precisa pedir para outra pessoa que interceda. Ele está perto e ouve. Amém? Irmãos, quarto pilar, somente a graça. Somente a graça, irmãos. Porque você não pode fazer nada para obter justiça de Deus. A graça vem porque a salvação é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Não é isso que a palavra diz? Romanos capítulo 5, versículo 18, a palavra diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O sacrifício que você precisava fazer, Jesus fez por mim e fez por você. Deus olha para você, Deus olha para mim e fala assim: não há mérito nenhum, não há mérito nenhum nele. Quem é o Francisco? Pecador, cheio de falhas, de erros, mas o sangue de Jesus é derramado sobre mim e me reveste de graça. A graça é que salva. Amém? Quinto e último pilar: somente a Deus eu devo glorificar. Eu preciso entender que quando eu vou à igreja, o motivo responde por quem eu sou. Se eu saio da minha casa e vou à igreja para encontrar alguém, perdi o motivo. Se eu saio da minha casa para ouvir o louvor de alguém, perdi o principal motivo. Se eu saio da minha casa porque eu pretendo participar de um culto avivado, tremendo, maravilhoso, perdi o grande motivo. Só uma coisa se justifica com relação a quem eu sou: sair da minha casa para adorar o Deus vivo, e aí o amor de Deus vem sobre mim. Amém? O grande problema hoje é que as pessoas estão indo com outros motivos à igreja. E aí nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Nós precisamos pedir: Senhor, me dá um coração novo para que essas coisas alcancem a minha casa, para que eu possa ir à igreja, ainda que eu esteja em sofrimento, em dificuldade, para que eu possa te adorar, não pelo que eu sou, mas pelo que tu és, para que eu possa entender que a verdadeira igreja não é uma instituição. A verdadeira igreja é a presença de Deus em você, porque você é templo vivo de Deus. E aí eu quero terminar com essa passagem que é maravilhosa, que diz tudo, que sintetiza tudo, que está em Apocalipse 22, capítulo 8 e 9. Perdão, Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Vamos
agora encerrar, peço que você também faça o mesmo, procure comigo, para que eu possa entender, irmãos, que eu preciso tirar a idolatria do meu meio. Idólatra não é apenas aquele que está se ajoelhando diante de imagem. Esse também é, mas não é só ele. Idólatra é a pessoa que tenta encostar a mão no cantor evangélico. Idólatra é aquele que paga para ver cantor evangélico. Idólatra é aquele que começa a fazer fila para ver pregador evangélico e não frequenta a igreja porque não faz nada à igreja. Isso é idolatria. Idólatra é aquele que vai à igreja porque espera conseguir de Deus uma bênção que ele possa enriquecer. Idólatra de si mesmo. Idólatra é aquele que vai à igreja tentando chegar na igreja e conquistar posição social. Isso é idolatria. Eu quero deixar para você no final a palavra do anjo de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, a palavra diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Sou conservo seu. Eu sou participante da mesma comunidade de adoradores do Deus vivo. Porque o que salva, o que liberta o homem, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. O que traz ao seu coração a satisfação não é outra coisa senão a presença de Deus. E nós precisamos hoje pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar, para que eu possa buscar a Tua palavra com sinceridade, para que eu possa entender que eu preciso abolir, tirar do meu lado a idolatria de mim mesmo, o amor de mim mesmo. Tem muita pessoa, irmãos, é uma ironia, tem muita gente que faz o bem porque gosta de se sentir bom. Tem muita gente que faz o bem porque gosta de se sentir bom. Quanto a estes, Jesus falava dos fariseus, pessoas que gostavam de estar em evidência. E nós, deixa eu registrar para vocês, nós precisamos sonhar com uma igreja que seja comunidade de fé. Igreja é comunidade de fé. Igreja não é clube. Igreja não é torcida de um jogador só. Igreja é comunidade de fé. É todos orando e clamando: vem, Senhor Jesus, mas que eu possa fazer a tua obra naquilo que eu for chamado. Amém? Curva a sua cabeça agora, nós vamos orar juntos como igreja do Senhor. Querido Deus, meu Pai amado, no percurso da história, meu Pai, nós temos experimentado as dores no Teu corpo, temos experimentado sofrimentos por tantas heresias, perseguições, mas nós cremos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo está neste lugar falando aos nossos corações. Eu quero pedir, Pai, que nós possamos estar de pé, erguendo não uma bandeira de clube, de igreja, mas erguendo a bandeira da Tua palavra, Senhor. Que esta reforma possa alcançar o coração de todo aquele que clama a Ti, Senhor. Retira todo espírito de idolatria de nós, meu Pai. Faz com que nós possamos, como igreja Tua, a igreja evangélica, que nós possamos nos dobrar ante a Tua presença, Senhor, e confiar que Tens a melhor resposta, meu Pai. Eu Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, meu Pai. Eu quero orar, meu Pai, por aquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje. Em meio às tempestades, em meio às dificuldades,
Às vezes nós não conseguimos chegar. Coloca sobre nós então uma unção especial, para que nós possamos ser fortificados na Tua palavra, Senhor. Reforma o nosso coração, a começar por mim, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Que eu diminua e que Tu cresças, meu Pai. Que eu não queira fazer grandes obras, mas que a Tua grande obra seja feita em minha vida, Senhor. Nós queremos voltar ao princípio de tudo, Senhor. A uma igreja que seja família, uma igreja que seja casa de oração, casa de quebrantamento, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, em o nome de Jesus, por este lugar. Nos aproximamos ante o Teu altar confiadamente, Senhor, porque Tens cuidado de nós, meu Pai. Teu sangue leva-nos além, todas as almas. Quero convidar a Jane que esteja aqui comigo. Fala-te Tua justiça. Senhor Deus, abençoa os elementos que estão hoje aqui, Senhor. O pão e o vinho trazidos à Tua presença, meu Pai, consagrados a Ti, Senhor. Mostra Tua graça. Abençoa, Senhor, este vinho, Senhor, símbolo, Senhor, do Teu sangue derramado e consagrado agora a Ti, Senhor, pelo trabalho do homem, Senhor. Nós Te glorificamos, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém. Você vai sair do seu lugar agora e você vai cear com Jesus. A palavra diz que a ceia é do Senhor Jesus, não é de igreja, não é minha, é de Jesus. Jesus está aqui entre nós. Sai do seu lugar agora para tomar o pão e tomar o vinho, para que nós possamos partilhar com o Senhor esta hora. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Na noite em que o Senhor foi entregue, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo, que é dado pela redenção do mundo.
E todas as vezes que vocês fizerem esta celebração, ela será um memorial da minha morte, para que vocês se recordem que vocês foram comprados por um alto preço, por preço de sangue. De igual maneira, o Senhor tomou o cálice em suas mãos, deu graças e disse aos seus discípulos: eis aqui o sangue que é derramado pelos pecados do mundo. É por este sangue que nós temos redenção. Não há mérito, senão o mérito do Cordeiro imolado, Cordeiro Santo de Deus. Esta noite nós estamos reunidos aqui para relembrar, para trazer ao nosso coração a memória daquilo que foi celebrado de uma forma especial no Gólgota. O Cordeiro imolado olhou para o céu e disse: Pai, está tudo consumado, foi tudo pago. Aqueles a quem me destes, Pai, eu quitei os seus pecados. Por isso agora, nós podemos glorificar a Deus, dizer: pelas pisaduras do corpo do Cordeiro nós fomos sarados, pelos grilhões que o prenderam na cruz nós fomos libertados. E essa é a memória que nos faz o corpo santo de Deus, separados para a glória do Senhor. Comamos e bebamos como memorial do Senhor. Deus, que nos lava nos pecados e nos adore o Senhor nesse momento. Canta ao Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh Deus, poderoso, Eu sou livre, pelo sangue do Cordeiro derramado, eu sou livre. glorificamos o teu nome acima de toda disciplina, pela graça que nos foi dada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, graça de Deus derramada sobre nós, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, te abençoando, te guardando, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. O Senhor sempre está conosco, e todo o que crê diga amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar, abraça a pessoa mais bonita que você puder encontrar. Glória a Deus.
saudade de vocês. Cadê o Ricardo? O Ricardo foi alguma coisa aí com um amigo dele. Ah, enrolado. Vou lembrar de fazer isso toda